Olá, amigos. Eu sou Reinaldo Barbosa, empresário há mais de 30 anos no setor de logística e infraestrutura no Brasil. Já vi governos vêm e vão, crises econômicas baterem à porta e empresas lutarem para sobreviver. Mas o que estamos vendo agora, no terceiro mandato do presidente Lula, é algo que me deixa profundamente preocupado e, francamente, revoltado. Estou falando do rombo histórico nas estatais federais. Um déficit primário que já ultrapassa os 18,5 bilhões desde 2023. Isso não é só um número no balanço. É o dinheiro do contribuinte sendo jogado no ralo por causa de uma administração que prioriza política sobre eficiência. Deixem-me explicar isso passo a passo, com fatos concretos, para que vocês entendam por que isso é um escândalo e como afeta o nosso dia a dia. Vamos mergulhar nessa história e prometo, no final, vocês vão se perguntar como chegamos a esse ponto. Primeiro, vamos aos números frios, direto das fontes oficiais, como o Banco Central e o Ministério da Gestão. No governo anterior de Bolsonaro, as estatais federais acumularam um superávit primário de mais de 31 bilhões de reais entre 2019 e 2022. Era uma era de saneamento financeiro, com aportes iniciais que geraram retornos, privatizações parciais e foco em resultados. Mas desde que Lula assumiu em 2023, o quadro virou de cabeça para baixo. Em 2023, o déficit já foi de 2,2 bilhões, o primeiro rombo após anos de lucros. Em 2024, explodiu para 8,7 bilhões, um recorde anual. E agora, em 2025, só nos primeiros 8 meses, já estamos em 8,3 bilhões de prejuízo. Isso supera qualquer registro histórico desde que o BC começou a medir em 2009. Imaginem, em menos de 3 anos, revertemos uma tendência positiva e criamos o maior buraco da história das estatais. Mas por quê? Aqui entra a má administração que tanto critico. Vamos desmontar isso. Uma das principais causas é o uso político das estatais como cabides de emprego e ferramentas eleitorais. Logo no início do mandato, uma liminar do STF afrouxou a lei das estatais de 2016, que exigia experiência técnica para cargos de direção. Resultado: nomeações de aliados políticos sem qualificação adequada. Vejam os Correios, por exemplo, prejuízo de 2,6 bilhões em 2024. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, perdeu 1,1 bilhão das. E a Embrapa, que deveria impulsionar nossa agricultura, amargou 375 milhões no vermelho. Essas empresas estão inchadas com indicações partidárias, onde o critério não é competência, mas lealdade ao PT e ao Centrão. Críticos como o ex-ministro João Roma chamam isso de irresponsabilidade com o dinheiro público. E eu concordo plenamente. É como se eu, na minha empresa, contratasse amigos em vez de profissionais, quebraria em meses. Outra falha gritante: a paralisação das privatizações e reformas. No governo Temer e Bolsonaro, havia um plano claro para desestatizar ativos ineficientes, como os Correios e a Infraero, que perdeu 229 milhões de reais. Lula retirou esses planos da mesa, alegando defesa do patrimônio nacional. Mas que patrimônio? Um que drena bilhões do tesouro. Em vez de eficiência, vemos investimentos sem retorno, como obras do PAC infladas por emendas parlamentares sem critério técnico. A Codevasf, por exemplo, virou moeda de troca política, com gastos que não geram produtividade. E a transparência? Os boletins trimestrais de desempenho das estatais foram suspensos desde 2023. Como fiscalizar sem dados?
Isso agrava a dificuldade de acompanhamento, como apontado pela Gazeta do Povo. Um inventário de interesses que ronda essas empresas, sem accountability. Agora, pensem no impacto macro. Esse rombo pressiona o Tesouro Nacional, que precisou injetar 27 bilhões em subvenções só em 2024. A dívida pública sobe de 72% do PIB em 2022 para projeções acima de 80% em 2025. Quem paga? Nós, com impostos mais altos, inflação persistente e juros elevados. Minha empresa sente isso na pele. Frete mais caro por causa de infraestrutura deficiente, como trens urbanos sucateados da CBTU. E o pior, enquanto estatais dependentes sangram, o governo foca em narrativas. A ministra Esther Dweck diz que é investimento intensivo, não prejuízo. Mas onde está o retorno? Lula até admitiu estar muito preocupado, segundo a ministra, mas ações concretas? Zero. Mudaram a âncora fiscal do teto de gastos para um arcabouço mais frouxo, abrindo brechas para mais déficits. Comparando com mandatos passados, fica claro o retrocesso. Nos primeiros mandatos de Lula, 2003-2010, havia superávit graças ao boom de commodities, mas as federais já tinham déficits menores. Dilma piorou com 8,86 bilhões acumulados até 2014, graças à crise e Lava Jato. Mas nada se compara ao atual, 18,5 bilhões em menos tempo, sem desculpas como pandemia. É má gestão pura. Analistas como Helena Landau alertam: sem reformas, isso piora em 2026. E eu, como empresário, vejo o Brasil perdendo competitividade. Países como Chile privatizaram e prosperaram. Nós, atolados em burocracia estatal. Amigos, isso não é ideologia, é matemática. Um governo que gasta sem freios, nomeia por política e ignora a eficiência, está hipotecando o nosso futuro. Imaginem se sua empresa operasse assim. Falência certa. Porque o Estado pode. Eu peço, cobrem transparência, exijam auditorias independentes e apoiem reformas. Lula prometeu crescimento, entregou rombo. Vamos virar esse jogo antes que o buraco engula todos nós. Obrigado por ouvir. Compartilhem se concordam. Juntos podemos mudar isso.